Seja muito bem-vindo, você que chega agora, e você que já caminha com a gente. Eu sei por que você está aqui. Talvez seja o vazio que a religião deixou, ou a sede de algo verdadeiro que o sistema institucionalizado não consegue matar. Aqui, nos segredos dos Salmos, a gente rasga as paredes da hipocrisia para encontrar o coração de Deus. Você apertou o play porque a promessa ecoou na tua alma. Ninguém te contou isso sobre o Salmo 46, a chave para a paz absoluta em meio à tempestade. E olha, você não veio buscar mais uma pregação mansa. Não. Você veio buscar a força que desmascara o engano, a luz que expulsa a sombra. Muitos buscam uma fé de aparências, uma oração ensaiada. Mas e se eu te disser que existe uma fé inabalável, que não se dobra diante do medo, que não se vende a promessas baratas? É isso que você vai encontrar. Hoje, a gente mergulha de cabeça numa verdade que te tira da cadeira e te põe de pé. Uma verdade que poucos têm coragem de falar. Mas como o Salmo 46 pode fazer tudo isso, você se pergunta? Você já se sentiu abandonado? Não por pessoas, mas por aquele eco que prometia te guiar, te sustentar? Você orou, você clamou, você seguiu regras que te disseram ser sagradas. E aí, o silêncio. Um silêncio que grita mais alto que qualquer tempestade lá fora. Aquele vazio que a gente tenta preencher com promessas vazias, com rituais sem vida, mas que te devolve a mesma angústia. Porque a gente busca tanto a Deus e muitas vezes parece que Ele se esconde. Pensa bem. Quantas vezes você se viu de joelhos com a alma rasgada, pedindo por uma paz que parecia nunca chegar? E não te disseram que a fé resolveria tudo? Que bastava acreditar. Mas a vida real insiste em te mostrar outra coisa. Dor, decepção. O peso de tentar ser perfeito para agradar a um sistema que te cobra sem te abraçar. Você carrega um fardo pesado, não é? Um fardo de culpas, de medos, de não ser bom o suficiente. E isso é o que a religião faz. Te coloca num palco, te exige um papel, mas esquece que você é gente, de carne e osso, que sangra e chora. E se eu te disser que a verdadeira fé inabalável não vem desse esforço sobre-humano, dessa busca frenética por aprovação? E se o Salmo 46, aquele que você talvez só ouviu na igreja, guarda o segredo de uma força que não depende do que você faz, mas de quem Deus é? Uma força que não te julga pela tua imperfeição, mas te acolhe no caos. Você já pensou nisso? No meio da tua crise, no olho do furacão, o que você realmente precisa? Mais pregações de autoajuda? Ou um encontro real com aquele que sustenta tudo? Muitos tentam te vender um bilhete dourado para o paraíso, mas te deixam de fora da verdadeira experiência com o divino aqui e agora. Eles te ensinam a temer o juízo, a correr atrás de bênçãos, mas esquecem de te falar sobre a presença. Aquela presença que acalma o mar, não porque você mereceu, mas porque Ele é o Senhor do mar e da tua alma. Você se sente em guerra com o mundo, com você mesmo, com essa voz que te diz que você nunca vai conseguir. Essa é a dor que o sistema insiste em alimentar, te mantendo refém. O que eles não querem que você descubra é que a força do Salmo 46 não está em recitar versos bonitos, mas em se entregar à realidade de que existe um refúgio que não desmorona. Não é uma fórmula mágica, mas uma verdade que te liberta da prisão do ter que ser e te leva para a liberdade do já sou em Deus. Aquele que te conhece por dentro, que vê tua dor mais profunda e te oferece um lugar seguro. Mas como seria abandonar o controle e confiar que existe algo maior que a tua própria luta? Essa é a pergunta que muitos evitam. O Salmo 46 é um grito, um convite para você parar de lutar sozinho. Ele não promete uma vida sem tempestades, mas garante que, no meio delas, você não estará só. Ele te revela que as muralhas que te cercam não são maiores que a proteção que te envolve. E a maior ironia disso tudo? A paz que você tanto busca não está escondida em dogmas complexos, mas na simplicidade de uma promessa que, por anos, te esconderam. Mas e se a chave para essa paz estivesse na tua mão o tempo todo e você nunca soube?
Você já parou para pensar que a verdadeira força nunca foi barulhenta? Que a paz que você busca não está nos gritos, nos altares cheios de vaidade, nas promessas vazias? Eles te disseram para levantar a mão, para profetizar, para buscar um milagre lá fora. Mas o Salmo 46 te sussurra algo diferente. Uma verdade que poucos ousam te contar, porque ela desmascara o espetáculo. Ele te fala de um refúgio, não um lugar físico, não um templo feito por mãos humanas que te cobra dízimos e sacrifícios que ele nunca pediu. Não. Ele te fala de um lugar dentro de você, uma certeza inabalável, plantada no teu espírito pelo próprio Criador. Você foi ensinado a correr. Correr atrás de bênçãos, correr da maldição, correr para provar seu valor. Mas e se a resposta fosse parar? Calar o barulho, silenciar a voz da culpa e apenas estar? O mundo lá fora, com suas guerras, suas doenças, suas crises, parece um gigante. Um gigante que te esmaga, não é? Eles te ensinam a ter medo do futuro, a temer o anticristo que virá, a se prender a profecias que só servem para te assustar. Mas o Salmo 46, ele olha para o mesmo caos e diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não é um convite à inércia, é um convite à confiança. Há uma fé que não se abala, porque sabe quem segura as rédeas do universo. Você se lembra daquele dia em que tudo parecia desabar? O chão sumindo, a esperança escapando pelos dedos. Eles te disseram que era prova, que era para você pagar por algum erro. Mas e se fosse apenas o universo te chamando para um lugar mais profundo de intimidade com Deus? A verdadeira força não está em gritar para Deus, mas em ouvir a voz dele no meio da gritaria do mundo. A oração não é um pedido desesperado para que ele mude as circunstâncias. É um diálogo com o soberano que já sabe o fim e te convida a descansar nele. Eles te disseram que o poder está na quantidade de palavras, na repetição. Mas o que Jesus ensinou sobre orar em segredo, sem blá blá blá? O que o Salmo 46 te mostra é que a presença de Deus não é algo que você convoca com rituais, mas algo que já existe, que te cerca, te abraça. Ele é teu abrigo, teu escudo, teu porto seguro quando o mundo balança. Você foi enganado. Enganado ao pensar que precisava de intermediários, de regras inventadas, de uma performance para ser amado pelo Criador. Mas a verdade é libertadora. O que está no Salmo 46 é a promessa de que não importa o que aconteça, ele está lá, imutável, inabalável, uma fé inabalável. Ele não te abandonou, mesmo quando a voz da religião te fez sentir sozinho. Ele te esperava nesse lugar de quietude, onde você não precisa fingir. Você já experimentou essa quietude? A que te devolve a si mesmo, a que te reconecta com o sagrado sem a mediação humana, que só serve para te controlar? A Bíblia é cheia dessas verdades escondidas, dessas pérolas que os sábios do templo ignoram. Eles leem, mas não veem. Olham, mas não entendem. Porque a verdadeira revelação não vem do intelecto, mas do coração que se abre. Então, o que essa revelação te diz sobre a forma como você tem buscado Deus? E o que ela te diz sobre a tempestade que você está enfrentando agora? O que te impede de aceitar essa paz que não depende das circunstâncias, mas da presença? Essa é a diferença entre a religião que te suga e a verdadeira espiritualidade que te preenche. Mas espere, o Salmo 46 guarda ainda mais. Uma revelação que pode chocar muitos e libertar ainda mais. Algo sobre a própria natureza de Deus e o que ele faz no meio do caos. Muitos se perguntam: onde está Deus quando o mundo desaba? Aqueles que se dizem seus porta-vozes, os que constroem impérios em nome da fé, eles têm as respostas prontas. Oferecem rituais, dogmas, uma lista infinita de faça e não faça. Eles vendem a ideia de um Deus distante, que precisa ser aplacado, convencido. Um Deus que opera segundo as regras deles, não as dele. O que isso diz sobre a busca sincera por um Criador, você já pensou? Mas a verdade que o Salmo 46 guarda é muito mais devastadora para esse sistema.
Ele fala de um refúgio que não pode ser cobrado, de uma fortaleza que não precisa de paredes construídas com tijolos de culpa e medo. Onde estava essa mensagem nas pregações que eles te fizeram ouvir? Onde estava essa fé inabalável que não depende da performance de ninguém, mas da sua fidelidade? O sistema religioso ama o controle, ama a hierarquia. Ele precisa de você pequeno, dependente. Eles alimentam a narrativa de um mundo à beira do colapso, de ameaças invisíveis, de um anticristo que está sempre à espreita. Não para te preparar com amor, mas para te paralisar com medo, te manter dependente da proteção deles. Fazem a gente acreditar que sem a cobertura deles, sem a oração coletiva deles, a gente está exposto. Uma mentira perigosa que rouba a paz de milhões de almas. Você já sentiu esse peso? Mas o Salmo 46 pinta um quadro radicalmente diferente. Ele fala que Deus está no meio dela. Não no meio do templo suntuoso, não no meio do culto performático, mas no meio da cidade que não se abala. No meio da vida, no meio da tempestade de cada um. A presença dele não é condicionada à obediência perfeita, à contribuição financeira ou à adesão a um grupo. Ele simplesmente está. Isso muda tudo o que eles te ensinaram, não muda? A oração deles virou um pedido de resgate, uma barganha, um clamor cheio de fórmulas. Mas a oração verdadeira, aquela que Jesus ensinou, é conversa, é intimidade. É saber que ele te ouve antes mesmo de você abrir a boca. Muitos foram ensinados a orar para que algo aconteça, mas o Salmo 46 convida a orar porque ele já está lá, porque ele é o refúgio, não porque ele pode vir a ser. A Bíblia, essa mesma Bíblia que eles usam para controlar, é a mesma que desmascara as mentiras deles. É um livro que, se lido com o coração aberto, sem os óculos da religião, revela a simplicidade de um Deus que quebra as correntes e não as forja. Mas quem realmente te ensinou a ler a Bíblia sem os filtros que te impuseram? Sem as interpretações que te aprisionam? Essa é a diferença crucial entre o que te prende e o que te liberta. Uma liberdade que poucos conhecem. Mas como essa liberdade se manifesta na vida real, no dia a dia daqueles que buscam? E qual é o verdadeiro papel de Deus quando o mundo ao redor desaba e a fé de muitos parece falhar? O Salmo 46 ainda tem a revelar um poder que vem do silêncio e não do barulho. Um segredo que muitos líderes religiosos jamais ousariam desvendar. Você já se perguntou se a verdadeira voz de Deus não é um trovão, mas um sussurro? Um sussurro que se perde no barulho de tanto sermão, tanta liturgia, tanto amém vazio. Eles te ensinaram que a fé era sobre mover montanhas com gritos, com confissões altas, com demonstrações de poder. Mas e se a força que desarma teus gigantes, a fé inabalável que você tanto busca, nascesse na mais profunda quietude? Você já parou para ouvir o silêncio? O mundo, e até mesmo a religião, te empurra para a ação constante. Faça isso, leia aquilo, participe, contribua, se envolva. Um ativismo sem fim que te deixa exausto, vazio. Eles gritam suas promessas, suas regras, suas exigências, mas você sente essa conexão real, ou apenas a pressão de ter que ser alguém que você não é? Você se sente constantemente ligado, mas profundamente desligado do que importa? Essa é a tática. Manter você tão ocupado com o barulho que você não tem tempo para ouvir a única voz que realmente importa. E é aqui que o Salmo 46 entra com uma verdade tão simples, mas tão poderosa, que muitos líderes religiosos temem. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é um convite passivo para a inércia. É uma ordem divina para você parar a correria, calar o tumulto e saber. A quietude, entende? Ela não te torna fraco. Ela é a sua maior arma contra um sistema que se alimenta da tua confusão. A paz que excede todo o entendimento não vem da ausência de guerra, mas da presença dele na guerra. O que significa aquietar-se na tua vida real, no teu dia a dia? Não é fingir que os problemas não existem, é entregar o controle,
É parar de lutar sozinho contra o que você não pode mudar. É soltar as rédeas e confiar. Isso te assusta? Eles te fizeram crer que a sua fé dependia do seu esforço incessante, da sua batalha sem fim. Mas a verdade é que a verdadeira fé inabalável nasce quando você decide que não precisa mais carregar o mundo nas costas. Aí você entende por que o sistema religioso tem tanto medo dessa quietude. Porque se você encontra paz na presença de Deus sem a intermediação deles, sem os eventos barulhentos, sem as promessas condicionais, você não precisa mais deles. Seu poder diminui. Eles querem você agitado, buscando respostas no palco deles, dependente da unção deles. Qual é o maior medo de quem te manipula? É você descobrir que a liberdade estava na sua mão o tempo todo. Sabei que eu sou Deus. Essa frase não é um pedido para você fazer algo por ele. É uma declaração sobre quem ele é. Ele não precisa da tua performance, mas da tua confiança. Isso muda toda a sua perspectiva sobre a oração, não é? Não é mais uma lista de pedidos desesperados, mas um reconhecimento sereno da sua soberania. Ele já sabe. Ele já está no controle. E nessa quietude, o medo do externo, das profecias sobre o anticristo que eles tanto usam para te prender, ele perde a força. Você percebe que seu refúgio não tem paredes físicas, não está em um partido, não está em um líder. Seu refúgio está em Deus, dentro de você. E nada nem ninguém pode arrancar isso. Você foi libertado desse ciclo de medo e controle. Quando você aquietar o coração, a Bíblia não será mais um livro de regras ou de profecias assustadoras. Ela se torna um diálogo, uma carta de amor. Eles leem a letra. Você sente o espírito. Isso muda tudo. É a diferença entre informação e revelação. A maior batalha se vence no silêncio do teu coração. É ali que você encontra a paz absoluta prometida, a que te tira da gaiola da religião e te coloca na liberdade. Mas essa paz que desmascara o império, o que acontece quando ela se torna uma ameaça para quem se alimenta do teu medo e da tua incerteza? E como você pode manter essa chama acesa, essa quietude profunda, mesmo quando tentam apagá-la com todo o barulho e a mentira do mundo? Você se aquietou, você sentiu a paz no silêncio, não sentiu? Mas e se eu te disser que essa quietude é apenas o prelúdio para algo muito maior? Algo que os líderes religiosos preferem que você nunca descubra, porque desestrutura tudo o que eles construíram. Eles querem um Deus domesticado, previsível, que age apenas dentro de suas regras. Mas o que acontece quando Deus não está em silêncio? Quando a quietude se transforma em um rugido que abala tudo o que você achava ser sólido? O mundo vê caos. Eles falam de guerras e rumores de guerras, de nações se levantando contra nações. Projetam no futuro a sombra de um anticristo, usando isso para manter as pessoas em constante vigilância, em constante medo, sempre buscando proteção em estruturas humanas que se dizem divinas. Mas o Salmo 46 não para na quietude. Ele revela um poder que poucos se atrevem a contemplar, porque ele é grandioso demais para ser contido em templos ou em doutrinas. A Bíblia diz nesse mesmo Salmo 46, versículo 6: As nações se agitam, os reinos se abalam, ele levanta a voz e a terra se derrete. Você ouviu isso? Ele levanta a voz. Não é um sussurro, mas um rugido que desfaz o que parecia inabalável. O que isso significa para as estruturas que te aprisionam? Significa que todo o poder que os homens construíram, todas as ideologias, todos os sistemas que tentam controlar a sua fé, um dia, vão se derreter diante da sua voz. Você consegue imaginar isso? Essa não é uma ameaça para quem busca a verdade. É uma promessa de libertação. Eles te venderam a ideia de um Deus fraco, que precisa da tua ajuda para vencer batalhas, da tua contribuição para manter as portas abertas. Um Deus que compete com o mal, com o anticristo, em uma luta de igual para igual. Mas o Salmo 46 mostra um soberano que com uma única palavra dissolve impérios, quebra nações e faz a terra se liquefazer.
Onde fica o poder dos homens diante de um poder assim? Ele não precisa que você pegue em armas. Ele não te pede para lutar as guerras dele. Ele é a guerra e a paz. Essa é a base para a verdadeira fé inabalável. Não é uma fé que nega a existência do mal, das lutas. É uma fé que, ao ver o caos, lembra-se que existe um poder maior operando. Um poder que não é político, não é militar, não é religioso, mas é divino e supremo. Ele permite que as nações se agitem, que os reinos se abalem, não porque está distante, mas porque sabe o tempo de levantar a sua voz. É um controle absoluto. Isso deveria te assustar ou te trazer o maior alívio da tua vida? Pense nos teus próprios gigantes, nas tuas angústias, nos teus medos, no que te paralisa. O sistema religioso te ensinou a tentar domá-los, a lutar contra eles com as tuas próprias forças, através de rituais e de uma oração ensaiada. Mas o Salmo 46 te revela que há uma força que simplesmente dissolve o inimigo, que desfaz a estrutura que te oprime, com um simples rugido. Essa é a diferença. Não é sobre a tua luta, mas sobre a ação dele. Você consegue perceber a dimensão dessa revelação? A sua fé não é um escudo frágil contra o mundo, mas uma conexão com o Criador que, com uma palavra, move a própria terra. O que te prendeu até agora? O medo do que virá? As manipulações que te fizeram acreditar que a tua segurança dependia deles? Tudo isso se desfaz quando você entende o poder do seu rugido. Mas, como esse poder se manifesta na sua vida? Como você invoca essa voz que desfaz as nações para desfazer as amarras que te prendem? E o que acontecerá quando a terra se derreter sob o seu comando? O que sobrará? E quem restará de pé? Você se lembra do rugido? Aquele que desfaz nações e derrete a terra. Aquele que mostra que tudo o que parece grande e inabalável aos olhos humanos pode virar pó em um instante. Mas, e quando o pó assenta? Quando as estruturas que você achava que te protegiam se desfazem, quando a voz que você ouvia silencia, o que resta? Onde você se esconde? O que segura a tua alma quando o mundo que você conhecia desmorona? É nesse exato ponto que muitos se desesperam. Eles correram para debaixo das asas da religião. Buscaram segurança em doutrinas e rituais que prometiam uma vida sem abalos. Mas, quando a tempestade chega de verdade, essas promessas se mostram vazias. Você já se sentiu assim? Como se o barco da sua fé estivesse naufragando e os guias que deveriam te salvar estivessem tão perdidos quanto você, ou pior, preocupados em salvar suas próprias reputações. O Salmo 46. Ele não te ilude com a ideia de que a tempestade vai passar por cima de você sem te tocar. Não. Ele te oferece algo muito mais real, muito mais poderoso. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você entende a profundidade disso? Ele não será seu refúgio. Ele é agora. Não é um lugar para onde você corre depois que tudo desabou, mas uma presença que já está lá, no meio do teu desabamento. Isso muda tudo. Não te ensinaram que você tinha que fazer uma oração perfeita para merecer essa presença? Mentiram para você. Imagine isso. Um abrigo que não é feito de paredes físicas, não é construído por mãos humanas. Não tem teto que possa ser arrancado, nem fundação que possa ser abalada. Esse refúgio é o próprio Deus. Ele não te guarda do mundo, mas te guarda no mundo, te dando uma fé inabalável, que não se desfaz mesmo quando as bases da terra se movem. É uma paz que não faz sentido para quem vive de aparências, para quem busca segurança em coisas que podem ser roubadas ou destruídas. Você já provou essa paz? Aquela que te permite respirar fundo, mesmo quando o chão treme? Eles te assustam com a figura do anticristo, com o fim dos tempos, com as catástrofes que estão por vir. Te usam para manter o controle, para que você nunca questione a autoridade deles. Mas a verdade do Salmo 46 te liberta desse medo. Se Deus é teu refúgio, se Ele é tua fortaleza, o que mais você precisa temer? O que pode te tocar de verdade
se Ele está no meio de você? Essa é a diferença crucial entre a segurança que a religião promete e a que Deus entrega. Uma é condicional, a outra é eterna. A Bíblia é um manual para quem quer encontrar esse refúgio, não um livro de regras para te aprisionar, mas um mapa para a liberdade. Ela te mostra como acessar essa presença constante, esse socorro bem presente. Mas muitos leem a Bíblia com medo, com a mente programada para buscar o que a religião quer que eles encontrem. Mas e se você a lesse com o coração aberto, buscando a voz daquele que já está com você, mesmo nos teus vales mais sombrios? Esse refúgio não é para os perfeitos, não é para os fortes, não é para os que não pecam. É para você que está cansado, quebrado, com a alma em pedaços. É para quem reconhece que não tem força para lutar mais e se entrega à única força que não falha. Mas como você se aninha nesse refúgio inabalável, não apenas em um momento de crise, mas como um estilo de vida? E o que acontece com a tua identidade, com a tua forma de viver, quando você percebe que tua segurança não está em nada do que o mundo ou a religião pode oferecer, mas apenas nele? E se essa descoberta te levar a um novo tipo de batalha, não contra o mundo, mas contra a mentira que ainda te prende? Você se lembra daquela pergunta que te deixei? A de que essa descoberta do refúgio inabalável poderia te levar a uma nova batalha não contra o mundo, mas contra a mentira que ainda te prende. Pois é, porque o sistema religioso, aquele que se diz guardião da verdade, é mestre em construir cadeias invisíveis, feitas de promessas falsas e medos programados. Eles te dizem o que pensar, como sentir, até mesmo como se aproximar de Deus. Mas e se tudo isso fosse apenas um véu, um engano sutil, que te rouba a tua própria fé? Pensa comigo. Desde cedo talvez te ensinaram que a oração é uma espécie de moeda de troca. Você pede, você barganha, você faz sacrifícios, e só então talvez você receba. Não é isso? Uma relação de dívida, onde você nunca se sente bom o suficiente. Eles te vendem a ideia de que a salvação depende de rituais complexos, de doutrinas que ninguém entende, de uma conformidade cega com regras humanas. E você, no seu anseio por conexão, aceita, sem questionar. Mas o Salmo 46 te fala de um Deus que é refúgio, que é fortaleza. Não de um que se tornará se você cumprir a lista de exigências. Isso não te irrita? Não te liberta só de pensar? A grande mentira que eles querem que você acredite é que você precisa de intermediários para acessar o sagrado. Que a sua voz não é suficiente. Que a sua fé precisa de carimbos, de aprovações. Eles te assustam com a figura do anticristo, com a ideia de que o mundo é um lugar perigoso demais para você navegar sozinho, sem a proteção deles. Criam dependência, sugam a sua autonomia espiritual. Você já se sentiu como um marionete, movido por cordas invisíveis, amarrado a um medo constante? Essa é a dor de quem está sendo manipulado. Mas o Salmo 46, ele te dá a espada. Ele não te manda lutar contra o mundo, mas contra a mentira que te cegou. Ele diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Ele está falando da cidade, da vida, da tua vida. Não é que ele esteja apenas lá fora no templo, ele está dentro. E se a tua segurança vem de Deus que habita em você, que te capacita a discernir a verdade, que te dá uma fé inabalável, então o que mais você precisa? O que mais a religião pode te oferecer além daquilo que já está em ti? Essa é a grande virada. O momento que a Bíblia se torna um espelho e não um livro de regras distantes. Você começa a desmascarar as manipulações, a ver que muitos usam o nome de Deus para construir seus próprios reinos, para engordar seus próprios bolsos, para manter as pessoas em um cabresto. Eles te prometem prosperidade, mas te deixam espiritualmente mais pobres. Te falam de perdão, mas te aprisionam em culpas que Jesus já lavou. Não te disseram isso? Te disseram? Quando você começa a entender que a presença de Deus não depende do teu desempenho, que a oração é um diálogo de filho para pai, que a fé é uma entrega confiante e não uma barganha, a muralha da mentira desaba.
Você percebe que a liberdade não está em trocar uma prisão por outra, um sistema por outro, mas em se libertar de todos eles. A verdade te liberta da necessidade de agradar, da necessidade de provar, da necessidade de temer o que eles te mandam temer. Essa batalha silenciosa, travada no teu coração e na tua mente, é a mais importante. É a batalha pela tua própria autenticidade espiritual. É você escolhendo entre a voz da religião e a voz de Deus que te chama para a liberdade. E quando você decide desmascarar cada mentira que te prende, você não apenas encontra a paz, mas se torna um farol para outros que estão presos nas mesmas correntes. Mas depois que as mentiras caem, depois que você se vê livre desse peso, o que acontece? Qual é a próxima etapa dessa jornada de fé inabalável? E como você se mantém firme, sabendo que o sistema sempre tentará te puxar de volta para a sua teia de enganos, usando as mesmas armas que já te feriram? A verdadeira liberdade te espera, mas o preço é a vigilância constante. Você rasgou os véus. As mentiras caíram como poeira. Você se viu livre de um peso que nem sabia que carregava, não é? Mas e agora? Quando o caminho que eles desenharam para você, a rota segura que te prometiam, se desfaz no ar, para onde você vai? Quem te guia quando as vozes que antes te ditavam cada passo silenciam? É nesse momento, nesse vácuo, que muitos sentem o medo de novo. O medo da incerteza. O medo de que, talvez, a liberdade seja apenas uma ilusão que te leva ao caos. Você já sentiu essa pontada de dúvida? Eles querem que você pense assim. Querem que você acredite que sem as regras deles, sem a cobertura deles, você está perdido, desamparado, que a liberdade espiritual é perigosa, caótica e que você precisa da estrutura deles para não cair no engano do anticristo ou na armadilha do pecado. Essa é a grande tática. Fazer você ansiar de novo pelas cadeias que acabou de quebrar. Fazer você duvidar da voz que te libertou e voltar a depender das muletas que te atrasavam. A liberdade custa, sim. Custa a solitude de um caminho que poucos ousam trilhar. Custa a coragem de ser você mesmo em Deus, sem filtros. Mas essa solitude não é solidão. É um reencontro. Um reencontro com a tua própria essência, com a tua voz, com a fé que estava sufocada debaixo de tanto dogma. O Salmo 46 te lembra: Deus está no meio dela, não será abalada. Ele está no meio de ti. E se Ele está lá, o que te fará vacilar? A verdadeira fé inabalável não é a ausência de medo, mas a certeza da sua presença, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Ela não depende do que você vê, do que você sente, ou do que eles te dizem. Depende dele, que não muda. Essa é a beleza da liberdade que o Messias te oferece. Ele não te dá um novo mapa, mas se torna o teu próprio GPS interno, ajustando a rota a cada passo, te mostrando que a Bíblia é um livro vivo e não uma coleção de regras mortas. Que a oração não é um ritual repetitivo, mas uma conversa íntima com aquele que te conhece mais do que ninguém. Não há faça e não faça que possa substituir o já foi feito na cruz. Você entende a profundidade disso? A responsabilidade de caminhar com Deus sem intermediários. Essa caminhada de liberdade exige vigilância constante, não contra o mundo, mas contra as sementes de dúvida que o sistema tentou plantar na tua mente, contra a culpa que eles te impuseram, contra o medo de não ser santo o suficiente. A cada passo, você vai se deparar com a tentação de voltar para o conforto do conhecido, para a ilusão de segurança que eles te ofereciam. Mas o Messias te chama para algo muito maior, para a autonomia do Espírito, para a voz que ele colocou dentro de você. E o que você ganha com isso? A alegria indescritível de uma conexão verdadeira. Uma paz que não depende de templos, de líderes, de aplausos. Uma paz que vem de saber que você é amado incondicionalmente, não pelo que você faz, mas por quem você é nele. É a liberdade de errar e ser perdoado, de aprender e crescer, de ser moldado pelas mãos dele e não pelos padrões dos homens. É um abraço que te restaura, que te cura das feridas que a religião institucionalizada abriu na tua alma.
Mas essa liberdade, essa conexão direta, tem um segredo ainda mais profundo. Um segredo que muitos líderes cegos temem mais do que qualquer outra coisa, porque ela revela a essência do poder que realmente te sustenta. E se eu te disser que a verdadeira força não está em lutar contra, mas em simplesmente ser? O que acontece quando você abraça essa verdade e entende que a tua fé é um presente, não uma conquista? E qual o próximo passo quando você, de fato, se torna o próprio testemunho vivo de um Deus que liberta? Você passou pelos vales da dúvida, desmascarou as mentiras, abraçou a verdade da sua presença e sentiu o rugido dele desfazendo o que era falso. E agora, o que sobrou? O que é essa paz absoluta que o Salmo 46 te prometeu e que você vem desvendando passo a passo? Não é a ausência de problemas, nem uma vida sem lutas. A verdadeira paz absoluta é a realidade inabalável de que, não importa o caos lá fora, você está seguro nele. É a certeza de que a fortaleza não é um lugar para onde você corre, mas uma identidade que você veste. A religião te vendeu um seguro contra a tempestade, mas o Salmo 46 te revelou que você é a tempestade, ou melhor, você é o porto seguro no meio dela, porque ele está em você. Essa é a virada de chave. A fé inabalável não é uma capa protetora que você usa, mas a própria essência de quem você se tornou, um vaso da presença de Deus. Quando as nações se agitam, quando os reinos se abalam, quando as crises batem à sua porta, a sua resposta não é mais o desespero, é a quietude, é a certeza, é a paz que excede todo o entendimento. Eles que construíram impérios sobre o medo do anticristo e do fim dos tempos, agora veem em você uma ameaça. Não porque você luta contra eles, mas porque você simplesmente é. Você é a prova viva de que a conexão com o Criador não precisa de intermediários, de rituais caros, de promessas vazias. Sua oração não é um clamor desesperado por socorro, mas uma conversa contínua com aquele que é o próprio socorro. Você não busca a presença de Deus, você vive na presença dele. O que acontece quando você caminha no mundo com essa paz absoluta? Você se torna um farol. Sua vida, seus relacionamentos, sua forma de encarar os desafios, tudo se torna um testemunho silencioso do poder que te habita. Você não precisa mais gritar, porque o seu silêncio já fala volumes. Você não precisa mais se preocupar em provar nada, porque a sua vida já é a prova. A Bíblia não é mais uma fonte de doutrinas a serem seguidas cegamente, mas um espelho que reflete a verdade de quem você é nele. Essa é a liberdade de ser filho, de ser amado, de ser guiado pelo Espírito e não pelos preceitos humanos. É a liberdade de falhar e se levantar, de aprender e crescer, sem o peso da culpa ou do julgamento que a religião impôs. É a liberdade de desfrutar da vida, das pequenas coisas, com a gratidão de quem sabe que tudo vem dele. A fé deixa de ser um fardo e se torna a sua maior alegria. A paz absoluta revelada no Salmo 46 é o fim da busca incessante por algo que já estava dentro de você. É o fim da corrida dos ratos espirituais. É o fim da escravidão às mentiras. É o início de uma vida plena, onde cada respiração é uma oração, cada passo é um ato de confiança e cada desafio é uma oportunidade para ver o poder dele se manifestar. Você se lembra do começo? Do vazio, da ansiedade, do medo? Essa não é mais a sua realidade. Você encontrou o refúgio. E agora, a sua vida não é mais sobre fugir da tempestade, mas sobre dançar na chuva, sabendo que o sol, o verdadeiro sol, já nasceu dentro de você. Amigo, você chegou ao fim dessa jornada de desmascaramento e revelação, o Salmo 46, que muitos esconderam de você, agora é a sua bússola, a sua força. Mas essa jornada não termina aqui. Ela apenas começa. Não se contente com migalhas, com promessas vazias. Viva a sua paz absoluta, a paz que ele te deu. E mais do que isso, seja a paz, seja a luz, seja a prova viva de que a verdadeira fé inabalável não precisa de templos de pedra, mas de corações que se renderam à verdade dele.
Compartilhe essa mensagem, compartilhe sua história, porque muitos ainda estão presos, buscando em rituais o que só se encontra no abraço de Deus. Seja o eco do Salmo 46 na vida de alguém. Ajude a rasgar os véus, mostre que a liberdade é real e que a paz absoluta é a herança de todo aquele que se aquieta e sabe que Ele é Deus.